A paz de Jesus, meus irmãos e minhas irmãs, salve Maria! Bem-vindos ao canal Via de Oração. O Santo do Dia é uma resenha diária dos santos guardados na memória da Igreja. Eles são os verdadeiros discípulos de Nosso Senhor Jesus Cristo. As vidas desses homens e mulheres são a doutrina e os ensinamentos da Santa Igreja. 12 de junho. Recordamos hoje a Beata Cândida da Eucaristia e Beato Francisco Kese, santos que fizeram a diferença no seu tempo. Vamos começar conhecendo a história da Beata Cândida. Ela nasceu no dia 16 de janeiro de 1884, na Itália, cidade para onde a família, originária de Palermo, se transferiu por um breve período de tempo devido ao trabalho do pai, Pedro Barba, que era conselheiro do Tribunal de Primeira Instância. Foi batizada 3 dias depois com o nome de Maria Barba. Sua mãe chamava-se Joana Florena. Maria era a 10ª de 12 filhos. Quando a menina completou 2 anos, a família retornou para a capital siciliana e ali Maria viveu a sua juventude. Aos 15 anos, manifestou a sua vocação religiosa, a qual seus pais, apesar de serem profundamente religiosos, se opuseram com determinação. De fato, Maria teve que esperar quase que 20 anos para poder realizar a sua aspiração, demonstrando nesses anos de expectativa e de sofrimento interior uma força de ânimo surpreendente e uma fidelidade incomum. Depois da morte de sua mãe, seguindo o conselho do cardeal Alessandro Lualdi, entrou finalmente no mosteiro das Carmelitas Descalças de Ragusa, que tinha surgido havia pouco tempo e era muito pobre. Entrou no Carmelo em 16 de abril de 1920, onde assumiu o nome de Maria Cândida da Eucaristia, em certos aspectos proféticos. Em 17 de abril de 1921, pronunciou a profissão simples e a solene no dia 23 de abril de 1924. O amor pela Eucaristia manifestou-se nela desde a primeira infância, quando, com 10 anos, foi admitida à primeira comunhão, e a sua maior alegria era poder comungar. Desde então, privar-se da Santa Comunhão tornou-se para ela uma cruz pesada e angustiante. Maria Barba, sempre estimulada por uma devoção especial ao mistério eucarístico, no qual ela via o mistério da presença sacramental de Deus no mundo e a concretização do seu amor infinito pelos homens, motivo da nossa confiança plena nas suas promessas, constrói alguns anos mais tarde um novo mosteiro que ainda hoje existe. Irmã Maria Cândida quis fazer companhia a Jesus no seu estado de Eucaristia quanto mais fosse possível. Prolongava suas horas de adoração e, sobretudo, das 23 às 24 horas de cada quinta-feira, prostrava-se diante do tabernáculo em adoração. A Eucaristia polarizava verdadeiramente toda a sua vida espiritual, não tanto pelas manifestações devocionais, quanto pela incidência vital da relação da sua alma com Deus. Foi da Eucaristia que Maria Cândida encontrou as forças necessárias para se consagrar a Deus como vítima no dia 1º de novembro de 1927. 6 meses depois da profissão solene, em 10 de novembro de 1924, foi nomeada pela primeira vez priora do seu mosteiro, um cargo que aceitou e uma responsabilidade que desempenhou em sinal de obediência a Deus, com dedicação total e grande seriedade. Durante os 3 primeiros anos como priora, assumiu também o cargo de mestra de noviças. Desenvolveu plenamente o que ela mesma definia como a sua vocação pela Eucaristia, ajudada pela espiritualidade carmelita. São muito conhecidas as páginas em que Santa Teresa de Jesus descreve a sua especialíssima devoção à Eucaristia e como na Eucaristia a Santa Fundadora experimentasse o mistério fecundo da humanidade de Cristo, na qual se apoiou depois da leitura de História de uma Alma de Santa Teresinha do Menino Jesus. Durante os anos em que guiou seu mosteiro, de 1924 a 1947, salvo uma breve interrupção, infundiu na sua comunidade um profundo amor pela regra de Santa Teresa de Jesus e contribuiu de modo direto para a expansão do Carmelo Teresiano na Sicília, a fundação de Siracusa e para o retorno do ramo masculino da ordem na região.
A partir da solenidade de Corpus Christi de 1933, Maria Cândida começou a escrever a sua pequena obra-prima de espiritualidade eucarística. A Eucaristia, verdadeira joia de espiritualidade vivida. Trata-se de uma longa e intensa meditação sobre a Eucaristia, uma recordação da experiência pessoal e um aprofundamento teológico dessa experiência. Na Eucaristia, a Beata vê sintetizadas todas as dimensões da experiência cristã. A fé. Ó meu amado sacramento, eu te vejo, eu creio em ti. Ó Santa Fé, contemplar com fé redobrada a nosso amado no sacramento, viver com ele que vem cada dia. A esperança. Ó minha divina Eucaristia, minha querida esperança, tudo espero de ti. Desde menina foi grande minha esperança na Santíssima Eucaristia. A caridade. Jesus meu, quanto te amo. É um imenso amor, o que eu nutro em meu coração por ti. Ó amor sacramentado, quão grande é o amor de um Deus feito pão para as almas, de um Deus feito prisioneiro por mim. Sem dúvida, a Virgem Maria é o verdadeiro modelo de vida eucarística. Ela levou em seu seio o Filho de Deus e continuamente o engendrava nos corações de seus discípulos. Eu quisera ser como Maria, escreve a Beata em uma das páginas mais intensas e profundas de A Eucaristia. Ser Maria para Jesus, ocupar o lugar de sua mãe. Em minhas comunhões tenho sempre Maria presente. De suas mãos quero receber Jesus. Ela deve fazer de mim uma coisa só com ele. Eu não posso separar Maria de Jesus. Salve, ó corpo nascido de Maria. Salve Maria, aurora da Eucaristia. Para a Beata Maria Cândida, a Eucaristia é alimento, é encontro com Deus, é fusão de coração, é escola de virtude, é sabedoria de vida. O céu mesmo não possui mais. Aquele tesouro único está aqui, é Deus, verdadeiramente. Sim, verdadeiramente, meu Deus e meu tudo. Peço a meu Jesus ser colocada como sentinela de todos os sacrários do mundo até o fim dos tempos. No dia 12 de junho de 1949, na solenidade da Santíssima Trindade, depois de alguns meses de sofrimentos físicos atrozes, Maria Cândida da Eucaristia faleceu. Que possamos ter o mesmo carinho, zelo e gosto e a querência de buscar Jesus na Eucaristia. Que possamos pedir a intercessão desta santa. Amém. Neste dia também recordamos o Beato Francisco Kesi e 4 companheiros mártires. Em 1º de setembro de 1939, Hitler invadiu a Polônia, iniciando a Segunda Guerra Mundial. A casa salesiana de Poznan foi ocupada e transformada em um depósito de soldados alemães. Os jovens continuaram a se reunir nos jardins fora da cidade e nos bosques próximos. Numerosas associações secretas surgiram. Vamos conhecer um pouco dessa história. Em setembro de 1940, Francesco Kesi e 4 jovens oratorianos foram presos sob acusação de pertencer a uma organização ilegal. Eles foram levados para a temível Fortaleza 7, perto de Poznan, onde foram torturados e interrogados. Mais tarde foram transferidos para várias outras prisões, onde nem sempre tiveram a sorte de estar juntos. Regressados a Poznan, foram julgados e acusados de alta traição e sentenciados à morte. Eles foram martirizados em Dresden em 24 de agosto de 1942. Eles viviam em cativeiro com o espírito de fé e espiritualidade salesiana. Rezavam continuamente rosário, novena a Dom Bosco e a Maria Auxiliadora, oração de manhã e à noite. Eles tentaram manter contato com suas famílias por meio de mensagens que muitas vezes conseguiam enviar secretamente. Eles corajosamente pediram e garantiram orações. Sempre que podiam, animavam alegremente as festas litúrgicas passadas na cela. Sua fé nunca vacilou. Eles eram testemunhas confiáveis para o fim. O decreto do martírio foi publicado em 26 de março de 1999, beatificado em 12 de junho de 1999 por João Paulo II. Francesco Kesi nasceu em Berlim
Em 13 de novembro de 1920, a família mudou-se para Poznan para o trabalho de seu pai. Francisco foi aspirante ao Seminário Menor dos Salesianos. Durante a ocupação, incapaz de continuar seus estudos, ele trabalhou em uma planta industrial. Ele passou seu tempo livre no oratório, onde, em estreita amizade com os outros 4, animava associações e atividades juvenis. Ele lembra que era sensível, mas ao mesmo tempo alegre, calmo, agradável e sempre disposto a ajudar os outros. Quase todos os dias ele recebeu a comunhão. À noite ele recitou o rosário. Para Croce, desde que eu estava sozinho na cela, ele escreve em mensagens para a família: eu tive tempo de me examinar. Prometi viver de maneira diferente, como recomendou Dom Bosco, viver para agradar ao Senhor e à sua mãe Maria Santíssima. Eu oro ao bom Deus que todas essas tribulações e tristezas me toquem e não a você. O outro jovem martirizado, Eduardo Klinik, nascido em Bojum em 21 de junho de 1919, tímido e quieto, ele se tornou mais animado quando entrou no oratório. Ele era um estudante sistemático, responsável. Distinguiu-se porque estava muito ocupado em todos os campos de atividade e dava a impressão de ser o mais sério e profundo. Jarogno, nascido em Poznan em 5 de novembro de 1922, ele era um meditativo, tende a aprofundar a visão das coisas para entender os acontecimentos. Ele era um animador no melhor sentido da palavra. Ele foi distinguido pelo bom humor, compromisso e testemunho. Ceslão, ele nasceu em Laziene em 7 de setembro de 1919. Ele era um pouco irascível, mas espontâneo, cheio de energia, senhor de si mesmo, pronto para o sacrifício, coerente e positivamente autoritário. Ele se viu aspirado à perfeição cristã e progredindo nela. Um companheiro de prisão escreve: ele era bem-humorado e bondoso, tinha uma alma como um cristal. Ele me falou de uma preocupação, nunca borrar com qualquer impureza. Outro jovem, Eduardo, nascido em Poznan em 1º de outubro de 1919. Ele foi caracterizado pela sobriedade, prudência e bondade. No oratório, ele podia desenvolver qualidades musicais incomuns. A vida religiosa soprada na família e pelos salesianos logo levou à maturidade cristã. Durante sua prisão, ele mostrou grande amor por companheiros ainda mais velhos. Ele estava livre de qualquer sentimento de ódio contra os perseguidores. Para conhecer um pouco sobre a vida dos santos, se inscreva no canal, curta e ative o sininho para receber as notificações. Os santos são obras-primas de Cristo e nos levam por suas preces a Deus. Oração do dia. Que o bom exemplo de fidelidade e fortaleza desses jovens salesianos nos inspire a lutar contra o pecado e a vencer todas as tribulações desta vida, com o auxílio da sempre Virgem Maria, nossa Mãe. Amém. Beatos e mártires salesianos, rogai por nós. E Beata Cândida da Eucaristia, fazei que o nosso amor por Jesus na Eucaristia faça buscar cada vez mais. Rogue por nós. Amém.